Glória a Deus, que bênção, que alegria. Obrigado, queridos. Gostoso começar assim, louvando, adorando ao Senhor, com esse coral maravilhoso. Estão chiques, né? Estão aí bem preparados. Glória a Deus. Tudo bem com você, igreja? Amém? Tudo na paz de Jesus? Amém. Vocês estão acordados, né? Glória a Deus. Amém? Então, coração aberto. Quem veio aqui para receber do Senhor? Mas quem veio para dar ao Senhor? Amém? Nós viemos a um culto, nós estamos aqui para celebrar, honrar, glorificar o nome do Senhor. Que bom que você está aqui. Se você que nos visita pela primeira vez está aqui, nós queremos estender aí a gratidão e o acolhimento a você, dizendo que você é bem-vindo, que as portas sempre estarão abertas. Mas, se é o teu caso, a primeira vez que você está aqui, por favor, passe ali no balcão de formação, lá atrás, embaixo do telão, você vai receber um presente, tá bom? É uma forma de nós expressarmos nosso carinho pela sua presença, sua companhia, e contamos com a sua volta, o seu retorno mais vezes, tá certo? Você que também nos acompanha pela internet, recebe o nosso abraço, e se é de Sertanópolis ou passar por aqui, venha nos fazer uma visita em nome de Jesus. Queridos, vou aproveitar que vocês já estão sentados, e vamos lembrar alguns avisos que já temos passado durante os cultos, mas a escola iMusic, ela está agora com uma novidade, e nós estaremos anunciando pela última vez agora, até esse primeiro momento do ano, mas a novidade é que a escola agora está com uma aula de sopro, para quem deseja fazer aí saxofone, trompete, trombone. Então, se é o seu caso, você tem desejo, você quer aprender, ou já sabe, quer retomar, quer conhecer mais, entre em contato com a igreja, deixe o seu nome no balcão ali atrás, ou durante a semana entre em contato, nós queremos te dar mais informações, tá bom? Questão de horários, questão de valores, mas se você conhece alguém que deseja fazer, que tem interesse, também, por favor, faça chegar essa informação, faça com que essa pessoa tenha esse acesso, para que haja aí a possibilidade de esse aproveitamento, né? A gente tem que aproveitar, tem professor, tem disponibilidade, vamos aproveitar em nome de Jesus, tá certo, queridos? Olha, nós começamos nesse mês de março, aliás, no início do mês, e passaremos o mês todo de março, numa campanha de arrecadação de materiais de higiene pessoal para a Missão Vida. A Missão Vida é uma instituição que atua com a recuperação de moradores de ruas, pessoas em situações de rua, em situação de vícios, e tem feito um trabalho excepcional lá em Maringá, em Londrina também, há uma frente da Missão Vida lá. Nós estamos aí com essa campanha, esse desafio de contribuirmos com essa missão. Então você pode contribuir doando aí materiais de higiene pessoal, trazendo nos cultos, ou então durante a semana deixando ali na secretaria, tá certo? Quando estiver aí se preparando para uma compra, ou estiver aí pegando alguma coisa na sua casa que você talvez não vá usar mais, ou então está sobrando, ou sentindo no seu coração, traga à igreja, nós vamos abençoar e contribuir com vidas sendo restauradas para o reino de Deus, amém, queridos? Vidas e famílias. Olha, tem uma novidade para a Terça da Esperança. A partir dessa terça próxima, a Terça da Esperança, nós teremos o berçário. Louvado seja Deus pelos voluntários aqui na igreja, que são tantos, em tantas frentes, e principalmente no Kids, quando Deus movimentou corações aí para nos abençoar com o berçário agora nas terças-feiras. Então você, papai e mamãe responsável, pode trazer a sua criança de colo até 2 anos, que você vai ter um espaço para eles lá, tá bom? E você vai poder ser ministrado aqui e poder celebrar Jesus às terças-feiras com tranquilidade. Queridos, nós teremos dia 18/3, no próximo sábado, um encontro especial aqui dos jovens e adolescentes do Presbitério Norte do Paraná, em que a nossa igreja aqui faz parte,
Então a galera de outras igrejas, das IPIs da nossa região, estarão se reunindo aqui às 20 horas para um culto muito especial, celebrativo. Vamos fazer uma festa aqui, tá certo? Já sabemos aí que já tem mais de 150 inscritos. E é necessário fazer inscrição, jovem e adolescente. Você que tem dúvida, nos procure no final do culto ou procure o balcão de formação. Deixe o seu nome, nós vamos entrar em contato com você, te enviar um link para você fazer a sua inscrição. Não tem custo nenhum, mas é necessário para a gente ter aí conhecimento da quantidade de pessoas que virão, tá bom? Jovens e adolescentes, sábado que vem. Meus queridos, nós temos anunciado com afinco, e eu reforço aqui, domingo que vem, tanto pela manhã quanto à noite, nos 2 cultos, nós teremos a assembleia de prestação de contas. É algo especificamente para os membros da igreja. Então você que é membro daqui, você não pode faltar. Você não só tem o direito, mas tem o dever de estar aqui, tá bom? De acordo com a nossa Constituição, e vai ser um tempo muito precioso. Nós vamos ter os 2 cultos normais. Pastor, vai ser normal? Vai, às 10 da manhã, às 19 horas, os 2 cultos normais. Você que nos visita pode estar aqui com a gente também, você é convidado a estar conosco. A assembleia vai acontecer após os cultos, nós faremos uma chamada, uma convocação e procederemos com a assembleia em poucos minutos, bem objetivo, a fim de que realmente você saiba, tenha acompanhamento de como está a situação financeira da igreja, como nós temos investido, como nós temos contribuído e o que Deus tem feito aqui nessa igreja e através dessa igreja. Tá certo? Amém, queridos? Vocês entenderam, membros da igreja? Então venham para os cultos, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor e também com a assembleia no final. Queridos, e o último aviso é sobre a rede de mulheres que está de volta com o seu primeiro encontro no dia 23/3, e quem estará falando aqui é a pastora, está em processo para ser ordenada, mas já vamos falar aí que é a nossa pastora Tatiane Perini, que estará ministrando as mulheres. Cadê as mulheres aí? Eita, que ânimo, Jesus, dá força, Pai. Cadê as mulheres? Glória a Deus. Aí, mulheres de Cristo, vocês estão convidadas a estar nesse dia, 23/3. Não falte. Os homens aí, cadê os homens? Aê! Aguardem que está chegando o seu dia, tá bom? Queridos, vamos ficar em pé. Vamos celebrar Jesus de uma forma também especial, com os nossos recursos. Se você veio preparado, sentindo no seu coração, nós temos envelopes aí, você pode fazer uma transferência, o Pix, mas eu quero orar com você. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos permitido viver, e obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado, provisão sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a tua igreja, porque o reino é do Senhor, a obra é do Senhor e ela não para. É o Senhor quem nos move, nos movimenta, e é o Senhor Deus quem abre as portas, é o Senhor quem Deus nos mantém, ó Deus amado, e nos sustenta em todo instante. Nós queremos te agradecer, te louvar, através dos nossos dízimos e ofertas, que tudo seja para o teu louvor e para a tua glória, no nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos, vamos fazer isso com alegria, através aqui das urnas, em nome de Jesus. Me atraiu
que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Te adoramos, Deus. Glórias ao teu nome, Pai. O Senhor, estamos aqui, Senhor, para ser usados por Ti, ó Pai. Não estamos aqui para ficar acomodados, ó Deus, mas que o Seu Espírito Santo venha de confronto conosco, ó Deus. Nos confronte, ó Pai. Ó Senhor, nos envie, Senhor, para aqueles que estão precisando de Ti. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração? Eu ouço o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração? Quem há de ser minha voz?
por nós. Envia-nos, Senhor. Envia, que você possa dizer isso. Envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor, em cada canto dessa cidade, em cada canto dessa nação. Que nossa voz, a nossa oração possa ir longe. Que as nossas vozes, as nossas palavras possam chegar a corações necessitados de amor, necessitados de carinho, necessitados de compreensão e principalmente necessitados de um Deus que é poderoso e que salva e que cura e que liberta. Envia-nos, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Envia, Senhor. Serei tua voz, sim, eu serei os teus pés, sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração, sim, eu serei tua voz, sim, eu serei os teus pés, sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração, sim, eu serei tua voz, sim, eu serei os teus pés, sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração, sim, eu serei tua voz, sim, eu serei os teus pés, sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração, sim, eu serei tua voz, sim, eu serei os teus pés, sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração, sim, eu serei tua voz, sim, eu serei os teus pés, sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração. Nós queremos, Senhor, ser a tua voz, ser a tua voz ecoando, Senhor, por essa cidade, ser a tua voz pregando o Evangelho, mostrando o teu amor, mostrando a tua presença, mostrando a tua salvação. Usa-nos, Deus, eis-nos aqui, Senhor. Usa, envia-nos, envia-nos, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Cante com seu coração aberto, se dispondo, colocando-se à disposição do Senhor, respondendo a esse chamado. Podemos cantar mais uma vez esse refrão? Oh, Jesus. Sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar essa geração. Senhor, nós não temos nada a oferecer ao Senhor, a não ser aquilo que somos e aquilo que temos, Senhor. É os nossos lábios, é a nossa boca, é os nossos ouvidos, é as nossas mãos, Senhor, dons e talentos que o Senhor nos deu. Pai, que possamos ser mesmo, Senhor, representantes de Cristo, pequenos cristos, como o nome cristão diz, aqueles que levam a mensagem, aqueles que são a mensagem, aqueles que proclamam a mensagem. Sim, Senhor, mova o nosso ser, mova, Senhor, o nosso ser, toda a nossa vida, Pai. Senhor, queremos ser a expressão, ó Deus, do Teu reino nessa geração, a resposta do Senhor a esta geração. Levanta a Tua igreja, levanta os jovens, levanta adolescentes, levanta as crianças com perfeito louvor. Que os idosos, Senhor, tenham sonhos, como diz a Tua palavra, mas sejam movidos a essa missão. Que a Tua igreja avance, Senhor, nessa cidade em força, e que as portas do inferno não prevaleçam,
porque a tua palavra diz que o Senhor é o cabeça, o Senhor governa, o Senhor reina e o Senhor move a tua igreja. Ah, Deus eterno, mova nossos corações. Ah, Senhor, a atender esse chamado, essa conclamação. Quem há de ir por nós? Aleluia. Nós vamos adorar essa geração. Eu serei com as mãos a tocar essa geração. Sim, eu serei. Só quem deseja ser a boca de Deus, as mãos do Senhor, a voz do Senhor nessa geração, aplauda, Senhor Jesus. Aplauda, Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê essa graça, porque o privilégio nós já temos. Que o Senhor nos mova a sermos resposta a essa geração. Em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Louvado seja Deus. Obrigado, meus irmãos. Tempo gostoso de adoração, celebração ao nosso Cristo. E é interessante que a gente louve e adora, cantando verdades bíblicas, mas não só adorando e exaltando a Jesus, como também nos posicionando, fazendo declarações de amor, declarações de adoração ao Senhor Jesus. E a adoração ao Senhor Jesus nos prepara para a palavra, né? Quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós adoramos, nosso coração se abre, fica propício. Deus é sábio em colocar o louvor e a adoração antes da palavra, porque nós somos preparados. A palavra de Deus, ela precisa ter primazia, centralidade no nosso culto, na nossa adoração. E por isso que render-se ao Senhor em adoração antes é primordial, essencial. Amém, queridos? Nós vamos, nessa noite, continuar essa temática tão especial, tão provocadora no nosso coração. Quem há de ir por nós? Essa pergunta é muito intrigante, porque ela nos tira do conforto. Essa pergunta que não vem de profeta nenhum, não vem de homem nenhum, não vem de apóstolo, não vem de discípulo. Essa pergunta vem de Deus, lá em Isaías capítulo 6, quando o pastor Rodrigo, no domingo passado, nos trouxe uma exposição bíblica em Isaías 6, que nos preparou para essa temática e nos trouxe a realidade do significado dessa conclamação. Quem há de ir por nós? E quem faz essa pergunta é o próprio Deus. É como se o próprio Deus tivesse uma necessidade. Ele não tem necessidade nenhuma. Mas é como se o próprio Deus, entendendo a necessidade que está diante de si, a necessidade do mundo, Ele lança essa pergunta para a sua igreja e para o seu povo. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Você responde a esse chamado? Você entende esse chamado e responde a esse chamado? Amém, queridos? Nós somos a igreja do Senhor, nós cantamos isso. Conte conosco, Senhor. Mas eu quero nessa noite, de uma forma um pouco diferente, através do Novo Testamento, nós conversarmos a respeito do significado do nosso chamado, ou da importância do nosso chamado, para responder a essa convocação, a essa conclamação do nosso Deus. Eu quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Tua palavra, Senhor Deus, é inerrante, ela é perfeita, ela é pura, ó Deus amado, e a Tua palavra tem todo o poder, porque o poder vem de Ti, é a Tua palavra, Senhor. Pai, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, dá-nos, ó Deus, clareza quanto à Tua vontade, Senhor, mas acima de tudo também, ó Deus, dá-nos disposição, ó Deus, necessária para responder ou corresponder ao Teu chamado, mediante a Tua palavra, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus, amém
Amém. Queridos, se você quer me acompanhar nessa leitura com a sua Bíblia ou com o seu aplicativo aí, Romanos capítulo 10, vamos ler do versículo 13 ao 17. Vamos projetar ali também, mas enquanto você abre aí, ou enquanto você acessa o seu aplicativo, quando nós nos deparamos com essa pergunta, quem há de ir por nós? Nós entendemos que há uma necessidade, como já antecipei, e há uma necessidade de salvação. Quando Deus move o coração de Isaías, do profeta Isaías, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías teve um confronto com a verdade, com a palavra de Deus que o purificou, o transformou, o converteu a uma nova pessoa confiante, crendo em Deus verdadeiramente. Então ele é desafiado, ele é confrontado também a se envolver, a corresponder ao chamado de Deus, diante ou ante a uma grande necessidade de salvação. Quando muitos, na sua época, o povo de Deus, propriamente dito, estava perdido, quem sabe desolado e precisando voltar-se ao Deus. Então havia uma grande necessidade de salvação, uma necessidade de uma grande salvação. E essa pergunta, quando vem para nós hoje, quando nós contextualizamos ou aplicamos a palavra de Deus hoje, nós entendemos que ainda há uma grande necessidade, ou uma necessidade de uma grande salvação. Você entende isso? O mundo sofre, as pessoas no mundo carecem da graça de Deus. Nós, a igreja, já fomos agraciados. Todo aquele que está em Cristo Jesus recebeu a graça do Senhor, nasceu de novo, tem agora identidade e propósito. Mas o mundo lá fora, as pessoas lá fora, gritam por socorro, ainda que não saibam, mas extremamente necessitados de salvação. E a pergunta vem: a quem há de ir por nós? A quem enviarei? Se há uma necessidade de salvação, meus queridos, há obviamente uma necessidade de pregação, porque sem pregação não há manifestação da vontade de Deus. Sem pregação não há entendimento acerca das coisas de Deus. Sem pregação, anúncio, proclamação, testemunho, não há como uma pessoa conhecer a Deus. Nós vamos ver isso com mais detalhes à frente. Mas então, se há necessidade de pregação, obviamente que há necessidade de pregadores ou pregadoras, pregadores e pregadoras. Onde estão os pregadores? Onde estão as pregadoras? Temos aqui? Amém? Amém? Quem há de ir por nós? Deus conclama, Deus chama homens e mulheres para serem pregadores. E não só pregadores no sentido de estar atrás de um púlpito, no sentido de ir abrir a Bíblia e explanar um texto bíblico, ensinar um texto bíblico a uma plateia, não. Mas o sentido de pregação como testemunha de Deus, testemunha de Cristo, testemunha do reino do Senhor. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, para isso, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, Paulo diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Versículo 17: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
Aqui Paulo está se referindo à salvação que vem de Deus, mas que ela se estende dos judeus para os gentios. Se você conhece um pouco o livro de Romanos, já leu, já releu, conhece um pouco, você vai perceber que lá no capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo parece que abre um bloco no livro para falar acerca dos judeus, acerca do povo de Israel, que outrora, antigamente, era o povo de Deus, como nação constituída, como povo constituído, nação própria, nação exclusiva de Deus. E Paulo vai dizer que quando Deus revelou a sua graça e misericórdia em Cristo Jesus, essa mensagem foi proclamada, foi anunciada aos judeus, aos seus irmãos, aos seus compatriotas, porque Paulo também era judeu, e essa mensagem, de certa forma, ela foi rejeitada. E Paulo então dá um entendimento, ele faz um ensinamento acerca do porquê agora o povo de Deus não é mais uma nação exclusivamente, não é mais uma etnia que é o povo de Deus, mas sim todos aqueles que são filhos de Deus pela graça, mediante a graça. Não um povo que outrora eram considerados filhos de Deus pela lei, por seguir a lei, por mandamentos, por obras. Não. Agora foi revelado, foi mostrado por Deus que é a graça, é a salvação pela graça que nos torna filhos de Deus. Mas esse povo rejeitou essa mensagem, ou a maioria, ou parte desse povo, como Paulo vai dizer. Porém, ou então, com isto, Deus fez com que esta mensagem saísse desse povo, ou a partir desse povo, tomasse conta de todo o planeta Terra, chegando e alcançando os gentios. Quem são os gentios? É todo aquele que não é judeu. Na Bíblia, a palavra gentil se refere a todas as pessoas, a todos os povos que não são judeus. Então não se ofenda quando você se deparar com essa nomenclatura, com essa descrição, porque se refere apenas a alguém que não é judeu. Mas o fato é que nós, gentios, aqui no Brasil, fomos alcançados pelo Evangelho, pela graça de Jesus, pela palavra de Deus, porque lá no passado houve uma rejeição. É como se Deus, lembra que Jesus, quando vem, em algum momento nos Evangelhos, ele diz o seguinte: olha, eu vim para o que era seu, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, lá em João capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então houve uma rejeição por aqueles que eram considerados o povo de Deus. E isto fez com que a palavra se expandisse e chegasse até nós, por livre graça e misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia vai falar que Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos, que nós não estávamos ou naturalmente não somos parte da videira, mas Ele nos enxertou, Ele nos colocou, nos conectou a essa videira. Nós não éramos naturalmente dessa videira, mas Ele nos conectou. Ao passo que os judeus, teoricamente os filhos pela lei, por obras, foram cortados. Mas Paulo considera aqui nesses capítulos, do 10 ao 11 de Romanos, que um dia, ou talvez no final de tudo, eles vão ser sim salvos. E aí ele tem seus argumentos, tem ali seus critérios para dizer isso, mas não é o foco aqui agora. O que eu quero te dar agora é um pano de fundo para a gente entender. É como se nesses versículos que nós lemos, Paulo abrisse um parêntese para dizer como que essa palavra, essa mensagem trouxe salvação aos gentios. Ou como que essa palavra, essa mensagem, ela se revelou também aos judeus que não creram e depois passou aos gentios, que somos nós, que cremos. E é interessante que no versículo 13, Paulo ele fala sobre o princípio da salvação.
Mas sabe por quê que ele fala, que ele abre esse bloco, meus queridos? Porque nós entendemos que há uma necessidade da pregação. Necessidade da pregação. E a necessidade da pregação é do que Paulo se trata aqui. E em primeira mão, no versículo 13, quando ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele está considerando que a salvação é uma ação de Deus. Você lê assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para ser salvo, é só invocar o nome de Deus. Não é simples assim. E não é exatamente da forma que lemos que significa. É preciso interpretar, é preciso procurar entender, é preciso esmiuçar e querer saber o que Deus está dizendo aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entenda invocar como aquele que busca ao Senhor, como aquele que reconhece a necessidade que tem de Deus, como aquele que reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, o seu pecado, como aquele que reconhece ser um pecador e se coloca diante de Cristo e o busca, e o clama, o busca por socorro, que desprende todo o seu anseio a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é como se Paulo estivesse dizendo, olha, na verdade, a salvação vem de Deus, mas para somente aqueles que são salvos poderão de fato invocar o nome do Senhor. Ou como que invocar o nome do Senhor é uma identidade daqueles que foram salvos. Não é o ato de se invocar ao Senhor que salva um pecador, só quem é salvo pode fazer isso. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ele fala depois. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, só pode invocar a Deus, só pode buscar a Deus, só busca e só invoca a Deus quem já creu nele. Porque ter o entendimento do nosso pecado, da nossa sujeira diante do Senhor, e entender que Ele nos purifica, Ele é santo, Ele é justo, Ele é verdadeiro, e Ele se revelou em Jesus Cristo, só faz isso quem creu. Porque se não creu, a mente ainda está fechada, a mente ainda está subjugada, está aprisionada ao inimigo das nossas almas. Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios, que o diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, por isso eles não creem em Jesus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: invocar ao Senhor é a resposta a Deus em fé, e isso é a partir da graça que nos tocou pelo Evangelho, não tem outra forma. Por isso que quando nós ouvimos alguém falar que lá fora da igreja, que busca a Deus, que ora a Deus, que fala com Deus, nós precisamos ter cuidado, ou então estarmos firmados na verdade de que só busca a Deus, só está conectado a Deus, só tem uma espiritualidade verdadeira, um relacionamento verdadeiro com Deus, quem creu em Jesus Cristo, quem passou pela cruz, quem mediante a graça teve um relacionamento com o Senhor. Quando as suas escamas dos olhos caíram. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, começou com os judeus e depois foi para os gregos, para os gentios, para todos os povos. Mas ele está dizendo, o Evangelho salva aquele que crê. Então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo aqui está citando o profeta Joel, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32, eu quero ler na íntegra esse versículo, esse texto, para a gente entender um pouco mais. Quando Paulo pega a primeira expressão do versículo, que diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois
conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Isso está lá em Joel. E Paulo toma emprestado essa fala de Joel para dizer o seguinte: não é simplesmente invocar a Deus está salvo, mas a todos quantos o Senhor chamar, esses crerão e esses invocarão o nome do Senhor. Mas a gente vai ver mais à frente que nós não sabemos quem são esses. Por isso a necessidade da pregação. Aí Paulo vai desenvolvendo, a partir do versículo 14, ele lança algumas perguntas retóricas, e a pergunta retórica não é desejando ter uma resposta. Paulo não está em dúvida quando ele pergunta: como invocarão deixa eu passar aqui. Como invocarão aquele a quem não creram? Paulo não está com dúvida. Paulo apenas está nos provocando. Paulo está tentando fazer com que a gente entenda o processo da salvação. Está nos fazendo pensar acerca da necessidade da pregação e mostrando como é o processo da salvação. Sem crer, é impossível invocar ao Senhor, é impossível ter comunhão com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Aí ele continua dizendo: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ele está querendo dizer, meus queridos, se é impossível ser salvo sem crer, é impossível ser salvo sem ouvir falar, sem ter conhecimento, sem ter entendimento. Não é dominar uma filosofia, não é compreender um princípio, uma verdade simplesmente, mas é conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Essa é a ideia. Paulo está dizendo: é impossível invocar a Deus, ser salvo, sem conhecê-lo, sem ouvir falar. Por isso a necessidade da pregação. Mas ele continua perguntando: como ouvirão, se não houver quem pregue? Como? Há uma grande necessidade, a seara é grande, os campos brancos já estão, diz a Bíblia, é bonito isso, né? Os campos brancos já estão prontos para a colheita. Nós estamos aí num tempo de muita chuva e eu escuto, ainda estou me acostumando com a realidade da agricultura aqui da cidade, que eu acho excepcional, lindo demais. Eu e a Fabi estamos, acho que ela saiu, nós estamos assim, vislumbrados com essa realidade. E eu estou escutando aí de muitos falando acerca da soja, que a soja está no ponto para ser colhida, mas a chuva não dá trégua. E aí vem a dificuldade. No reino de Deus é a mesma coisa. Os campos brancos já estão, a terra está pronta para a colheita, mas é necessário a pregação. E se é necessária a pregação para que os povos, para que as pessoas ouçam, conheçam, creiam e invoquem a Deus, é necessário quem pregue, é necessário trabalhadores, é necessário aqueles que vão para a colheita. E aí Paulo continua dizendo, ou perguntando: como pregarão se não forem enviados? Ah, meus queridos, quantos de nós sabemos da necessidade da salvação, sabemos da necessidade da pregação, nós temos consciência, mas ficamos assim: Senhor, será que eu devo ir? Será que o Senhor está me chamando? Será que eu devo pregar o Evangelho? Será que eu devo falar do Teu amor, Senhor? Será que eu preciso, Pai? E aí, às vezes, ou em contrapartida, a gente fica: Senhor,
será que estou preparado? Será que o Senhor me enviou? Meus irmãos, quantos lembram aqui da fala de Jesus antes de subir aos céus, depois da ressurreição? Do grande comissionamento. Quando lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ele vai dizer: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu lhes ensinei. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: ide, vão. Esse ide dá entendimento lá no grego que é uma ação contínua, indo, ou então vão, não percam tempo, faça acontecer e não parem. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz de uma forma um pouco diferente: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Há um comissionamento para a igreja do Senhor, há um chamado, uma convocação: quem há de ir por nós? Paulo está dizendo isso. Há uma grande necessidade de salvação, de pregação, mas cadê aqueles que foram enviados? E talvez Paulo, como apóstolo, porque a palavra apóstolo, ela tem uma conotação de ser enviado, aquele que é enviado, o mensageiro, aquele que leva a mensagem, o apóstolo. Talvez ele aqui esteja pensando nele, no colegiado dos 12 apóstolos, mas, queridos, ele está aqui falando com a igreja, está falando com o povo de Deus, está falando com os discípulos de Jesus. Vocês foram enviados. Há uma grande necessidade. Há uma grande necessidade. Meus queridos, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Olha o que Paulo lembra, diante da grande necessidade. Interessante que nesses versículos 3 ao 17, Paulo faz 3 citações, Paulo faz 3 citações, e uma dessas é essa daí: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo está falando aqui de Isaías capítulo 52, versículo 7, quando o contexto lá era de cativeiro, era de prisão, era de trevas, era de realidade de morte, de sofrimento, de dor. E Paulo pega emprestado, ou ele fundamenta a sua ideia com esse texto dizendo: como são belos os pés dos que anunciam boas novas de salvação, boas novas de libertação, boas novas de liberdade. Olha o que diz lá em Isaías 52:7: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. E essa mensagem é o que o mundo precisa hoje, queridos. É o que as pessoas à nossa volta estão sedentos por ouvir, estão sedentos por saber e conhecer, que há paz, que Deus reina, que há liberdade, porque estão aprisionadas pelo pecado, pela morte eterna, pela verdade intrínseca na sua realidade em pecado, que vão para a morte eterna, estão condenados. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Há uma condenação sobre todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, queridos. Por isso ele veio e deu a sua vida naquela cruz, por isso ele veio e restaurou a nossa sorte, quando ele se deu por inteiro naquela cruz e pagou o nosso preço, para nos resgatar da morte para a vida, da morte eterna para a vida eterna.
de uma vida subjugada pelo pecado para uma vida abundante no Espírito. Mas enquanto as pessoas não creem, enquanto as pessoas não percebem e não se entregam a essa verdade, estão condenadas. Nós, como presbiterianos, eu sempre gosto de frisar isso, eu sou apaixonado pela verdade bíblica acerca da soberania de Deus. Nada tira do meu coração, aconteça o que acontecer, Deus é soberano, Ele tem tudo sob controle, os seus planos não são frustrados, não. E não há mundo, não há país, não há reino, não há governo que possa bater no peito e dizer, eu sei o que vai acontecer, eu faço acontecer, não, porque Deus move céus e terras, Deus tira e Deus põe, Deus faz o que lhe apraz, para que o seu propósito se cumpra. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque é o seguinte, há uma grande necessidade de salvação, há uma grande necessidade de pregação. Mas às vezes a gente fica naquela inércia, entendendo que aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são eleitos por Deus, predestinados, eles vão ser salvos. Meus queridos, pode ter certeza que vão, mas se você não for o agente de Deus, instrumento de Deus, para levar a palavra a esse coração, pode ter certeza que Deus vai levantar outro. Porque é uma necessidade de todos aqueles que foram eleitos desde a eternidade, predestinados à salvação. Esse é um termo que a gente não pode desviar o olhar, porque a palavra de Deus, Paulo fala isso em Efésios capítulo 1, que antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou, Ele nos elegeu para um propósito de conhecê-lo. E aí vem Jesus, lá em João capítulo 6, e fala o seguinte, todos aqueles que o Pai me deu, virão a mim. Olha que interessante. Então eu não preciso me preocupar, porque se aqueles que foram eleitos, predestinados, chamados por Deus desde a eternidade, nasceram para esse propósito, nós não sabemos quem são, mas eles vão de qualquer forma até Cristo. Meus queridos, Jesus não está mais aqui em carne e osso, Jesus não está mais aqui nessa terra, vivendo a nossa vida, Ele já fez isso. Quando Ele subiu aos céus, antes de subir aos céus, Ele soprou o seu Espírito sobre a sua igreja. No dia de Pentecostes, Ele enviou o Espírito, a plenitude do Espírito sobre a igreja, para o único propósito de proclamar às nações, de fazer com que a sua vida se manifeste na vida de tantos outros, de fazer com que essas pessoas que foram escolhidas, foram chamadas desde a eternidade, venham. Nós não sabemos. Por isso a necessidade da salvação, a necessidade da pregação, a nossa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho tem que ser aberta a todos, irrestritamente. Aqueles que têm que vir, virão, aqueles que têm que crer, crerão. Cabe ao Senhor, mas imagine você, Paulo está no contexto aqui de Isaías, ressaltando que aquele que está em trevas, quando recebe um mensageiro dizendo, ei, não precisa mais temer, sabe por quê? Porque o seu Deus reina em você, creia no Senhor Jesus, entregue-se a Ele, renda-se ao seu senhorio, à sua soberania, deixe que Ele governe a sua vida, não mais você, com a sua fragilidade, com as suas limitações, com a sua pequenez, com os seus deslizes, não, mas deixe que Ele governe a sua vida. E quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, é como essa pessoa que chega, sabe, com essa mensagem, e tira um fardo de sobre alguém. Meus queridos, não sei se você já teve essa oportunidade de ser usado por Deus para isso.
de ver o brilho no olhar de alguém que olha para você e te agradece com o olhar, porque você anunciou a ele ou a ela, porque você disse ou foi um suporte, porque você foi um amparo, você levou a palavra, você proclamou as boas novas, e essa pessoa entendeu, creu, abriu seu coração e agora liberta dos pecados, liberta da prisão de Satanás sobre si. Agora ela pode se alegrar, aliviada, porque entendeu que Jesus Cristo levou tudo sobre si lá na cruz. Oh, meus queridos, nós precisamos voltar a ter esse anseio, esse desejo por vidas, por almas. Nós nem ouvimos mais falar essa expressão, né? Ó Deus, dá-me almas. Ah, Senhor, nós queremos almas convertidas. Nós nem ouvimos mais falar essa expressão. Sim, nós trocamos por pessoas e entendemos que cada ser humano tem uma pessoalidade. Mas, queridos, há uma necessidade. Nós precisamos voltar a buscar ao Senhor, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos leve, para que o Senhor conte conosco. Há vidas gritando, há almas perturbadas, pessoas aprisionadas, que estão no nosso meio, estão ao nosso lado, estão próximos de nós, carecendo daqueles que têm os pés formosos, daqueles que levam a mensagem, daqueles que proclamam as boas novas, daqueles que dizem: hoje há salvação. O Senhor reina. Mas aí o Paulo, no versículo 16, ele diz o seguinte: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Senhor, quem creu na nossa mensagem? Sabe o que eu entendo aqui? Às vezes a gente fica preocupado com o resultado. Nós entendemos a necessidade, nós entendemos o nosso chamado, entendemos que Deus está nos vocacionando, está nos enviando, já fomos enviados, aliás. Deus conta conosco. Mas a gente fica preocupado com os resultados. Será que vão crer, Senhor? Será que aquele ou aquela que eu falar do Teu amor, proclamar a mensagem, gastar um tempo ensinando a Tua palavra, fazendo discipulado, Senhor, orando, será, Senhor, que vai ter resultado? Oh, meus queridos, não compete a nós saber, não compete a nós. O anseio do coração, o clamor do coração, a nossa oração tem que ser: Senhor, converta, Senhor, transforma, Senhor, faz um milagre, mas não compete a nós os resultados. Embora Jesus disse lá em João capítulo 15, pelos frutos vocês serão conhecidos, parece que a gente trava nisso. Se eu não der fruto, então eu não sirvo. Se eu não der fruto, misericórdia, Deus vai passar a navalha, Deus vai passar o facão. Não é assim, queridos. Quem é que produz o fruto? É o ramo ou é a árvore? É a árvore. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Sem mim nada podereis fazer. Eu os envio, assim como eu fiz, vocês devem fazer. Não são os resultados que devem mover o nosso coração. Quanto mais eu prego, mais pessoas se convertem. Então agora eu vou. Não é isso. Importa que ele cresça e nós diminuamos. É verdade que a gente precisa se libertar disso. Os resultados não devem nos aprisionar, queridos. Às vezes a gente fica acanhado, apáticos, na inércia, sem tomar uma atitude, sem ter uma reação em relação ao nosso chamado. Você sabe, arde no seu coração para você falar, para você acolher, para você amar, para você servir, mas você tem medo. Será que vai dar certo?
Será que vai ter resultado? Não, queridos. Vamos nos libertar disso. Não compete a nós, quem creu em nossa mensagem, Senhor, que a palavra seja proclamada, porque ela não volta vazia. Não volta vazia. Se ela não levar salvação, pode ter certeza que o juízo ela vai levar para aqueles que não creram, mas ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Nosso dever é simplesmente sermos instrumentos nas mãos do Senhor, sermos mensageiros. Mensageiros, queridos. Lembro de Jonas? Jonas lá em Nínive, quando Deus o chama, quando Deus o vocaciona para pregar a palavra, anunciar, a proclamar a salvação lá em Nínive, e ele, com medo, com vergonha, com uma certa arrogância, um orgulho, foge dessa missão. Deus o busca até o fim do mundo para essa missão. Tinha que ser ele. Mas por quê? Não era por causa de Jonas. Não era por causa de Jonas. É porque Nínive precisava, havia uma grande necessidade em Nínive. Deus amava aquele povo. Deus queria aquele povo rendido aos seus pés. E ele contava com Jonas. Como que esse povo se converteu? Como que esse povo foi salvo, meus queridos? Isso só aconteceu depois que houve a proclamação, depois que houve um mensageiro, uma testemunha, alguém que de fato, definitivamente se dispôs, depois de tudo que passou, se dispôs e falou: eis-me aqui, Senhor. Deus gritava: quem há de ir por nós, Jonas? Até Nínive. Quando Jonas entendeu o propósito, quando Jonas se entregou à missão, toda aquela cidade foi salva por Deus. Houve salvação. Lembra de Pedro e Cornélio junto com a sua família? Quando Deus amou Cornélio, um romano, um gentil, e Pedro, judeu convertido a Cristo, vamos pensar assim? Quando Cornélio, um romano, temente a Deus, é alvo da graça de Deus, a ponto de receber uma revelação, manda chamar Pedro, porque ele precisa anunciar o evangelho para você. Então, Pedro é convocado por Cornélio a ir até a sua casa e proclamar o evangelho. Quando Pedro chega lá, ele não encontra só Cornélio, ele encontra toda a sua família, e talvez até amigos. Cornélio marcou uma audiência, uma assembleia. Por quê? Porque havia uma sede no seu coração, mas essa sede só poderia ser saciada pelo evangelho. Havia uma grande necessidade nessa família de salvação, e essa salvação só pode ser consumada quando Pedro abriu a boca e falou acerca de Jesus, e disse: ele é o Senhor, ele morreu e ressuscitou para a salvação nossa, para o perdão dos nossos pecados. Essa família creu, todos foram batizados e receberam o Espírito Santo. Ah, meus queridos, não tem outro caminho, não tem. Por isso que no versículo 17, nós temos a pregação da salvação. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu nossa mensagem? Mas, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Meus queridos, a nossa pregação, ela não consiste em resultados, como nós já falamos. A nossa pregação, ela centraliza-se em Cristo. Qual é a única mensagem que nós temos? Qual é? A gente fica preocupado em transmitir algo vislumbrante, algo empolgante para as pessoas, não é? Se você é como eu, meus queridos, que luta. A gente fica preocupado se as pessoas elas vão aderir ao que a gente está vendendo.
como se fosse um produto, alguma coisa que a gente está oferecendo às pessoas, e não, nós iremos falar de Cristo, do nosso Senhor e Salvador, daquele que é a nossa vida. Queridos, a nossa mensagem não é algo, é uma pessoa. É uma pessoa. A nossa pregação, ela centraliza-se em Cristo. A fé vem por ouvir a mensagem, mediante a palavra de Cristo. Nós temos esse comissionamento. Por isso que, diante dessa pergunta, nós precisamos tomar uma posição. Quem há de ir por nós? Talvez você se pergunta: Senhor, mas eu preciso me preparar ainda. Eu entendo a necessidade. As pessoas à minha volta precisam de Ti. Senhor, dentro da minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha escola ou faculdade. Sim, Senhor, aonde eu passo, sempre aonde eu passo ali, há uma necessidade gritante, Senhor, eu entendo isso, mas Pai, eu não estou preparado. Será que não? Você tem dúvida ainda de que Deus te colocou aonde você está com um propósito? De que Deus te deu tudo o que você precisa? Talvez você ainda não tenha um tempo hábil ainda de evangelho, de discípulo de Cristo, você ainda está conhecendo, você ainda está mergulhando na presença de Deus, mas você já tem o Espírito de Deus, e você tem a palavra de Deus com você, que te guia e te orienta. Meus queridos, nós não podemos fechar os olhos, fechar os ouvidos para esse chamado. Quem há de ir por nós? Eu sou o primeiro a dizer: Senhor, eu não estou preparado, eu não sei o que fazer de fato, mas eu quero, Senhor, eu quero. Quando me deparei com essa mensagem, preparando para estar aqui com vocês, até me chegou um livrinho do Orlando Boyer nas minhas mãos, um livrinho antigo, falando e ensinando ou encorajando a ganhar almas. Eu falei: meu Deus, eu preciso chorar por vidas, eu preciso, Senhor, buscar vidas para o Senhor, eu preciso, Senhor, ter o meu coração voltado para que cada vez mais vidas, famílias te conheçam, Senhor. Conte comigo. E não é o pastor, queridos, não é o presbítero, não é o diácono, não é o líder de ministério, não, é a igreja. Os campos brancos já estão. Jesus disse: ore ao Pai para que Ele envie trabalhadores. Senhor, levanta trabalhadores nessa noite, Pai. Trabalhadores, Senhor, que coloquem a mão no arado e não olhem para trás. Eu quero te convidar a ficar em pé. Ministério de louvor, tem um louvor no final? Tem? Pode subir aqui, queridos. Pode se posicionar. Essa mensagem queimou no meu coração, queridos. Entendendo que Deus tem urgência. Esse mês nós estamos falando sobre esse tema. Não tem como fugir dessa verdade. Há uma grande necessidade. E Deus conta conosco. Deus espera algo de nós. Hoje pela manhã, ao ministrar a oração, veio claro à minha mente a ideia do que nós estamos vivendo aqui em Sertanópolis, em relação às colheitas. Há muita chuva, muita chuva. Os campos estão recebendo muita água. Isso pode ser bom, pode ser ruim, mas do ponto de vista de que chuva é bênção, então deixa chover. Deus sabe todas as coisas. Chega até a dificultar a colheita, não chega? Mas a terra está recebendo, a terra está sendo cheia, entende? Deus tem nos enchido, queridos. Deus tem derramado chuvas sobre nós. Deus tem nos encharcado com o seu amor, com a sua presença. Mas há um momento, queridos, que nós precisaremos fazer a colheita. Vai ter um momento, queridos, e é urgente que façamos a colheita.
que trabalhemos, que arregacemos as mangas e vamos para cima. E Deus conta com cada um de nós. Eu quero te convidar, nessa canção que o grupo vai entoar aqui, que você reflita nessa mensagem. Depois eu quero orar com você. Se você sente no seu coração, entende que essa palavra veio de Deus para você, para te encorajar, não te pressionar. Deus não nos pressiona, Ele nos encoraja. Se você entende que isso é para você, eu te convido a não vir aqui à frente, mas onde você está, a tomar uma posição. Senhor, conte comigo amanhã, quem sabe ainda hoje, Senhor. É o Senhor quem supre, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem nos envia. Enquanto nós cantarmos essa canção, depois nós vamos orar, queridos. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Tudo que tenho a ti. Todo nascer a ti. Oh Senhor, nós só nos rendemos, Pai, diante do Senhor. Estamos na Tua presença, Pai,
E na tua presença, Senhor, nós precisamos ser cheios. Nós precisamos, Senhor, de capacitação. Nós precisamos, ó Pai, de ferramentas. Ó Senhor, nós somos de certa forma limitados, Pai, mas é o Seu Espírito que nos move. Ah, Senhor, dá-nos que nosso coração queime, não somente pela Tua presença, Senhor, mas que as pessoas à nossa volta, Senhor Deus, tenham essa presença também. Faz o nosso coração queimar mais uma vez, Senhor, por pecadores arrependidos, por pessoas, Senhor, que Te conheçam e entendam, Senhor, que o Senhor fez tudo por elas, que há um amor sobrenatural, indescritível. Ah, Senhor, dá-nos que nosso coração seja movido, Pai, por essa necessidade da salvação, desse clamor, ó Deus, que ressoa na eternidade. Quem há de ir por nós? Ah, Senhor, mova-nos, Pai, dá-nos entendimento do nosso chamado, dá-nos percepção, Senhor, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor, ó Deus, não nos deixa e não nos desampara, e de que os resultados, Senhor Deus, não importam, porque isso compete ao Senhor, mas que há uma necessidade de que vidas conheçam Jesus Cristo, e o Senhor deu essa mensagem à sua igreja. Senhor, perdoa-nos, Pai, porque quantas vezes, Senhor Deus, falhamos, pecamos, nos omitimos, Senhor, perdemos tempo. Perdoa-nos, Pai. Ah, Senhor, batiza-nos, Senhor, com santo temor, quebrantamento e com o anseio, Senhor, de que vidas e mais vidas sejam, Senhor Deus, colhidas, como, Senhor Deus amado, lindos feixes, ó Deus, numa grande colheita para o Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Os campos brancos já estão, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Pai, aqui estão pés, ó Deus amado, muitas vezes cansados, muitas vezes, ó Deus, sujos, mas o Senhor limpa, o Senhor restaura, o Senhor renova, para que continue, para que avance, para que permaneça, Senhor, nesse chamado e nessa missão, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Quem sabe essa semana Deus te deu oportunidades de você ser um agente do reino de Deus, de você levar a mensagem. Às vezes você não precisa nem falar, você só precisa ser. Você tem a mensagem, mas muito mais vale você ser a mensagem do que apenas dizer. Então deixe Deus te usar. Pense bem no que você vai falar, pense bem nas suas reações. Aproveite o tempo e a oportunidade para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, queridos? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares, Senhor, gratos, com alegria, ó Deus amado, e contentamento no Senhor. Mas, ó Deus amado, sempre atentos, alertas, ó Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão em todos os sentidos, até mesmo, ó Deus amado, na Tua missão, que o Senhor nos chama, Deus amado, a fazer parte a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Queridos, receba a bênção no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a virtude, a plenitude, a sabedoria, o encorajamento, a comunhão do Espírito de Deus seja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te acompanhe, em nome de Jesus.